Olá pessoal, sou Josiel, professor de História. Hoje nós iremos estudar aí sobre o módulo 2, o Iluminismo, conhecido também como as Luzes da Razão. No antigo regime, o rei, a nobreza e o clero acumulavam poder e privilégios. Questionando esta forma de governo, nasce então uma nova forma de pensar e questionar, conhecida como Iluminismo. O que foi o Iluminismo? O Iluminismo foi um movimento intelectual que surgiu durante o século XVIII na Europa, que defendia o uso da razão contra o antigo regime, aquele regime absolutista, que pregava maior liberdade econômica e também política. A burguesia apoiava este movimento, pois o iluminismo pregava a liberdade econômica e o direito à propriedade privada. Quais eram as críticas do iluminismo? Criticava o mercantilismo, o absolutismo monárquico e o poder da igreja juntamente com os seus dogmas. Defendia a liberdade econômica e o fim do absolutismo. Principais iluministas, quem eram? Nós temos aqui entre destaque, começando na Inglaterra com o John Locke, onde dizia que os homens nascem livres com certos direitos naturais e é dever do governo garantir esses direitos. Senão, o governo pode ser contestado. Ou seja, o governo só serve se ele garante esses direitos de liberdade, cujo John Locke acreditava que nós já nascíamos com esses direitos. Voltaire, um outro iluminista, ele vai destacar pelas críticas feitas ao clero católico e a conduta religiosa e o abuso de poder que tinha a religião neste período. Montesquieu, ele vai escrever um livro conhecido como O Espírito das Leis, onde vai defender a divisão dos poderes em legislativo, executivo e judiciário. Ou seja, é uma política que usamos hoje também aqui no Brasil. Rousseau, o autor do famoso Contrato Social, na qual ele afirma que o soberano deveria dirigir o Estado conforme a vontade do povo. Ok, pessoal, já que agora nós conhecemos os principais iluministas, vamos começar a nossa aula então com a história em quadrinhos. Vamos lá? Enquanto isso, no Palácio Real, nós tínhamos ali o rei dialogando com o padre. O padre começa: Senhor, já ouviu o que esses pensadores andam falando ultimamente? Diz o rei. Claro que sim, são os tais do iluministas, uns loucos, dizem que o mundo vive na escuridão e que somente através da razão eles podem alcançar esclarecimento. E os dois dão aí uma risadinha sarcástica. Enquanto isso, John Locke lá na praça, ele está espalhando as ideias de pensamento liberal, está espalhando as ideias de que devemos ser pessoas pensantes, precisamos sair dessa escuridão, deste fanatismo religioso, deste atraso absolutista. A única saída é o uso da razão. Nós temos que pensar, pessoal, para esclarecer essa sociedade nós devemos usar a razão. E o povo gosta dessas ideias, o povo aí, John Locke, é isso aí, estamos com você. Voltando aí ao nosso palácio, essas questões estão preocupando aí a monarquia juntamente com o clero, onde o clero chega ao rei mais uma vez: Ó, Vossa Majestade, esse povo são um perigo para as classes privilegiadas, uma ameaça ao absolutismo. É verdade, por isso eu quero saber quem são e o que eles pensam. E a nossa história continua. É pra já, Majestade. Na Inglaterra, tem o tal de John Locke. É perigoso, diz que os homens nascem com certos direitos naturais, a vida, a liberdade, a propriedade. Os governos foram criados, segundo ele, para garantir esse direito, e caso contrário, deve ser contestado. Olha só, Majestade, o que estão ensinando por aí. Enquanto isso, o rei: ninguém pode contestar o rei. O rei é a autoridade máxima, é o representante de Deus aqui na Terra. Assim acreditavam. Mas eles contestam e incitam o povo contra Vossa Majestade. Enquanto isso, nós temos um outro iluminista conhecido como Voltaire,
onde defende com unhas e dentes a liberdade de expressão e pensamento. Defende também a ideia de que os reis devem governar orientados pelos filósofos iluministas. Viva o iluminismo, assim ensinava Voltaire. Um outro iluminista de destaque com pensamento um pouco diferente, nós temos aí o famoso Isaac Newton. Isaac Newton defendendo não apenas os conhecimentos em matemática, física e a lei da gravidade, mas também acreditava na fé e a ciência juntas. Ele escreveu mais sobre teologia do que qualquer outra coisa. Foi um profundo pesquisador das profecias de Daniel e Apocalipse. Inclusive, ele tem um livro conhecido como As Profecias de Daniel e Apocalipse. Esse, então, foi o nosso Isaac Newton, onde acreditava que a fé e a ciência poderiam trabalhar juntas. Voltando ao nosso palácio, o rei, então, desabafa com o clero. Temos que deter esses filósofos iluministas. Li ontem que o iluminista Montesquieu publicou uma nova obra, o livro Espírito das Leis, onde ele defende a ideia da divisão do nosso reino em 3 poderes, legislativo, executivo e judiciário. Estamos perdidos, majestade, precisamos fazer algo. Pessoal, enquanto isso, nós temos lá na praça um outro iluminista conhecido como Rousseau, outro filósofo que divulga sua mensagem às multidões. E assim dizia Rousseau: acabei de publicar mais um livro que vai revolucionar o pensamento moderno. O nome deste livro é O Contrato Social. É isso aí, Rousseau, estamos com você. O povo é a maioria. E a vontade da maioria deve prevalecer. Se o rei não defende o povo, o rei precisa ser substituído, assim ensinava Rousseau. Pessoal, enquanto isso, no Palácio Real, lendo aí as últimas notícias, ele acompanha que a enciclopédia acaba de ser lançada também por Diderot e Jean de Lambert. Nós temos aqui também os iluministas ameaçando o absolutismo. Então as notícias do dia acabaram abalando então a monarquia. O rei se desespera, grita socorro, pede ajuda ali ao clero, tenta pensar em uma medida para sair dessa situação e o clero acaba trazendo uma possibilidade. Esses iluministas são uma peste, majestade. Estão em todos os lugares. A Europa está empestada por eles. Divulgaram suas ideias de todo jeito, jornais, panfletos, praças, bares e etc. É verdade, mas e agora? O que nós faremos? Bom, tem uma solução. Eles criticam tudo. Até a economia mercantilista é atacada por eles. Sim, mas o que estão falando da economia? Bom, dizem que ela é um atraso. Vejam só, defendem o liberalismo econômico, liberdade de comércio e que o rei não deve interferir na economia. Reza, padre, para escaparmos dessa. A situação está ficando difícil para o nosso lado. Bom, majestade, só existe uma saída. Nós devemos reformular os governos e nos esclarecermos como eles querem, ou estamos arrasados. Na hora, serei então um déspota esclarecido. É a única saída. Muitos reis incorporam ideias iluministas a seus governos e por isso foram chamados de déspotas esclarecidas. É o caso ali do Frederico II da Prússia, Catarina II da Rússia, o ministro de Portugal, o Marquês de Pombal. Só falta agora o senhor, majestade. Ok, o rei pensa um pouquinho e realmente não vê outra saída a não ser se tornar um déspota esclarecido. O que seria um déspota esclarecido? A palavra déspota vem de governador ou vem de rei. Esclarecido refere-se ao rei que aceitou parte dessas ideias iluministas. Então agora o absolutismo vai governar aderindo parte dessas ideias, vão ficar conhecidos como déspotas esclarecidos. Pessoal, finalizando então a nossa matéria do iluminismo, deixo com vocês então uma paródia musical. Num tempo há muito tempo, quando muitos andavam nas trevas, enfim alguém percebeu então que a resposta está na razão.
São os iluministas e suas ideias, onde basta olhar, analisar pra se entender. E todo mundo pode pensar e iluminar as coisas com razão, deixando de lado a velha história da superstição. Antes dos iluministas todos achavam normal explicar quase todas as coisas com lendas, até que alguns perceberam que existia um porquê pra tudo nesse mundo acontecer. Agora posso pensar, agora eu posso ver, posso até explicar, te fazer entender. Quem foram os iluministas, mudando as ideias dentro da política, filosofia, uma revolução, mostrando que a razão não é religião, é prestar atenção, é tirar conclusão do que é ou não, buscando sempre um sim ou não, mostrando que a razão não é religião, é prestar atenção, é tirar conclusão do que é ou não, buscando sempre um sim ou não. E muita coisa mudou com esses heróis do pensar. Lutaram por nosso direito maior de sempre poder questionar. Ok, pessoal? Lembrando que nós tínhamos ideias diferenciadas no iluminismo, parte acreditava que a religião e a fé deveriam estar separadas e parte acreditava que elas poderiam estar trabalhando juntas, tá? Então nós temos como exemplo aí o nosso famoso Isaac Newton. Isaac Newton defendeu aí o uso da razão juntamente com a fé. Pessoal, agora é com vocês, façam a leitura aí de todo o módulo 2, resolvam as atividades da página 25 até a página 31. Até a próxima!